Bom dia, gente, tudo bem? Por causa da quarentena, por causa dessa pandemia que tá atingindo a gente, a Hípica ficou algumas semanas paradas. E não tem como a gente manter essa quarentena e dar as aulas. Então eu preparei aqui algumas aulas teóricas pra gente começar a aprender um pouquinho sobre o cavalo, um pouco sobre o esporte, porque o hipismo é muito mais do que você chegar lá e montar. Você tem que conhecer o cavalo, você tem que conhecer o que você está fazendo, você tem que saber como que se criou o esporte. Algumas coisas a gente até não usa no dia a dia, mas é bom saber um pouco da história do que você está fazendo. E a partir desse princípio eu criei algumas aulas. Aqui a gente vai fazer a primeira aula. Hoje é domingo de Páscoa. Eu vou postar esse vídeo muito provavelmente amanhã. Então, boa Páscoa atrasado a todos vocês. Tá? Então vamos começar aqui com a formação do cavalo. O mais importante da formação do cavalo não é lembrar qual que era o tamanho dele, qual que era o nome do primeiro cavalo que apareceu, qual época que o primeiro cavalo apareceu, porque isso, era aquilo, isso daí não vai mudar a nossa vida. Mas a maior parte, o mais importante de você lembrar da evolução é a mudança que ele teve nas suas mãos. Porque antes o cavalo tinha mais dedos nas patas, vamos dizer assim. Ele tinha mais dedos que se tocavam no chão. E conforme ele foi evoluindo, esses dedos foram mudando, eles foram atrofiando e foram subindo. Então você vê aqui, ó, o primeiro, que ele era um bichinho pequenininho, acho que, se eu não me engano, ele tinha 40 centímetros, ele era pequenininho. Há muito tempo atrás, 50 milhões de anos, não sei nem falar quanto tempo isso é, mas é muito tempo atrás. Então ele tinha aqui, ó, você vê nitidamente 1, 2, 3, 4 dedos, e são desses 4 dedos tocando o chão. E conforme ele vai evoluindo, ele vai perdendo todos esses dedos, eles vão atrofiando, eles vão subindo. Eles ainda existem hoje, mas eles estão atrofiados, eles não servem pra nada. Tanto que tem 2 deles que eles só servem pra quebrar e dor de cabeça. E ele vai ficando com um dedo dentro do casco. Que o casco ele é basicamente um dedo do cavalo. Você vê a evolução também, a maior evolução, além da parte óssea, é o tamanho, porque ele era um bichinho desse tamanho. Então vamos lá. Esse que é importante, não precisa saber o resto. Você não precisa lembrar nome, cor, tamanho, era, porque, bom, isso não vai mudar a nossa vida, vamos falar a verdade. Mas algumas coisas, alguns detalhes são importantes pra gente saber, pra gente conhecer o cavalo. E a gente tem que falar também, vou tirar a setinha daqui. Eu não sei mexer direito nesse negócio. As partes do cavalo. Quando a gente tá mexendo, quando a gente tá montando, quando a gente tá selando, a gente costuma falar, tem que fazer isso, a parte, presta atenção naquilo. Então você tem que saber onde ficam as partes do cavalo. E a primeira coisa que eu quero começar é uma coisa que parece para algumas pessoas muito óbvias, para algumas pessoas nem tanto. Quando a gente fala de mão e pé. O que é a mão e o que é o pé do cavalo? Pra gente comparar o cavalo com a gente. Vamos supor, que se nós andássemos de 4 patas, onde estariam nossas mãos e onde estariam nossos pés? Nossas mãos estariam perto da cabeça e os nossos pés perto do quadril. Ou seja, as mãos são os membros anteriores, eles estão próximos à cabeça. E os pés, que são os membros posteriores, estão perto da garupa, do quadril do cavalo. Então, quando a gente fala em pé, é sempre a parte de trás. Quando a gente fala em mão, é sempre a parte da frente. Eu tenho casos de aluno que você fala, vamos dar banho, começa pelo pé, você vai ver a pessoa tá lá jogando água na mão. Não, o pé é o outro, é o de trás. Então lembra sempre disso, o pé para trás e a mão para frente. E aqui a gente tem umas partes básicas, que são basicamente o que a gente mais fala do cavalo. É claro que tem várias outras. Mas quando a gente fala em chanfro, por exemplo, o chanfro é aqui, ó, o nariz do cavalo. É onde a cabeçada, a focinheira da cabeçada encosta. A narina, a ganacha é aqui, ó, esse ossinho aqui da bochecha. Não tem meio que como comparar com a gente, porque a nossa bochecha não tá perto de osso. Vamos falar assim, não que a gente veja visualmente. A espádua, que é a área do ombro, que é a área da... Se eu não me engano,
engano, o osso mesmo chama espada, mas eu não sou veterinária, eu não vou te falar a verdade. Eu não vou saber te falar se é exatamente isso. Mas a espádua aqui é a área do ombro do cavalo. Os cascos. A cernélia é o ponto fixo mais alto, é onde a gente mede o cavalo, tá? Então ele é esse ossinho aqui, ó, em cima, que vem onde termina o ombro, né? E começa o pescoço. Aqui tá a cernélia. É o ponto fixo mais alto do cavalo, onde a gente mede o cavalo. Onde a gente mede praticamente todos os animais que andam de quatro patas. Você vai medir um cachorro, a gente mede aqui. Porque tudo pra cima daqui se mexe, levanta e abaixa, não tem que ter uma medida fixa. Então se a gente falar da altura de um cavalo lá, tal cavalo tem 1,70 m de altura, ele tem 1,70 m aqui. É claro que se ele tiver com a cabeça lá em cima, você vai olhar e falar, nossa, esse cavalo tem 2 metros de altura. Mas a gente mede ele sempre aqui, ó, na cernélia. As costas, que é o dorso, a garupa, basicamente é o bumbum do cavalo. Quando a gente fala em cavalo, é diferente da gente. O cavalo tem o joelho na mão e tem o joelho no pé. Só que pra gente diferenciar na mão, aqui não tá escrito. Era pra estar escrito. Mas na mão tem o joelho e no pé tem a patela. Então se alguém falar, meu cavalo tá sentindo o joelho, ele tá sentindo as mãos. Meu cavalo tá sentindo a patela, ele tá sentindo aqui o pé. O joelho no pé do cavalo é aqui em cima. É diferente, geralmente o pessoal pensa que fica embaixo. Mas ele fica aqui em cima nessa área. O jarrete, que é aqui atrás, essa pontinha, mais ou menos aqui onde fica essa ponta do cavalo, é o jarrete. Os boletos, mais ou menos onde seria o pulso, aquele ossinho. Se você for ver, tem a canela, tem uma bolinha, que é o boleto. Tem a parte mais fina, que é a quartela. Então, ela fica abaixo do boleto e em cima do casco. E se você olhar o casco assim de baixo, como se você olhasse a nossa palma da mão, a gente tem a ranilha, que é uma parte mole. Então, vamos lá. Pelagem. Se a gente falar em pelagem, todas as pelagens existentes, gente, é absurdo. E tem pelagens que em uma raça chama de um jeito e em outra raça chama de outro jeito e é exatamente a mesma pelagem. Como a gente está no salto, vamos partir para o básico, vamos partir para o BH. No BH a gente tem 3 pelagens. Tem o castanho, tem o alazão e tem o tordilho. Qual que é a diferença? O castanho e o alazão são marrons, sendo que o castanho tem as terminações pretas. Crina, as patas, orelhas, focinho, rabo preto. E o alazão não, ele tem inteiro marrom. É claro que os pelos brancos acontecem, isso está na classificação das raças. Mas para vocês entenderem, o castanho, terminações pretas, o alazão é inteiro marrom. E o tordilho, ele é basicamente uma mistura de pelos brancos e pretos espalhados pelo corpo. Geralmente ele nasce escuro, tanto que eu tenho uma potrinha amora, ela nasceu castanha. Você olha ela era castanha. Ela começou a clarear, ela tá virando tordilha. Então ele nasce escuro, dependendo do cavalo, ele nasce basicamente preto. E ele vai clareando ao longo da vida. Tanto que cada cavalo clareia no seu tempo, tem cavalos que clareiam mais rápido, cavalos que clareiam mais devagar. Então você pode ver tordilho assim, esse apatacado que é a coisa mais linda do mundo, mas no final da vida ele vai estar assim. Pode demorar quantos anos for? 20 anos, ele termina branco. Todo cavalo tordilho, todo cavalo branco, porque na verdade o nome da pelagem é tordilha, ele nasce escuro. Além disso, a gente tem as marcas faciais. Então, você tem o cavalo de frente aberta, você tem o cavalo com a estrela. Às vezes a pessoa fala, qual que é tal cavalo? É o castanho da frente aberta. Então, pra gente ter mais ou menos uma ideia, tem aqui as marcas. A estrela, quando ele tem uma manchinha aqui na testa. As mais faladas, a frente aberta, quando a parte da frente dele, essa parte mais altinha da cabeça dele, é inteira branca. São as mais conhecidas. Aí a gente tem algumas outras, que é a malacara, quando a parte branca ela sai pro lado e pega aqui a lateral da cara também. O cordão listra seria uma frente aberta mais fininha, só que no salto a gente muitas vezes quando a gente fala de frente aberta a gente inclui os dois. O ladre, que é só aqui embaixo na ponta do focinho, perto dos da narina. A boca de leite, que é quando tudo aqui embaixo, a parte de baixo do focinho, a Gina tá aqui, ó. Seria essa parte aqui, só branca. E o bebe em branco, que é embaixo, a parte de baixo, os lábios de baixo, branco. Os calçados, você tem
Basicamente a gente fala mais em calçado baixo, calçado alto. A zebra no salto é bem difícil, eu conheço pouquíssimos cavalos que são assim, e a maioria de outras raças, assim, eu nunca vi um BH com uma marca parecida, eu sei que já existiram, pelo menos um cavalo, um J-Man, ele tinha essa marca, mas eu não conheci, e é bem difícil. Então, pra vocês lembrarem, calçado baixo e calçado alto. O calçado é a pata que é branca, porque o cavalo ele pode ser castanho, ele pode ser alazão, ele pode ser tordilho e ter a marca branca. Tordilho, geralmente você vê a marca branca quando ele ainda tá escuro, ou se não quando ele já tá branquinho. Se você jogar água, você vai ver que a pata branca ela vai ficar, enfim, ela vai ficar rosinha, por causa da cor da pele por baixo é diferente. Então, todos os cavalos têm essas marcas. Os tordilhos também têm marcas faciais, também tem uma cara aberta ou tem uma estrela. É mais difícil de ver. Mas isso daí, quando a gente se fala em resenha, tá lá redesenhado. Então, o calçado baixo, ele vem aqui embaixo, mais ou menos na quartela, o médio até mais ou menos o meio da canela. E o alto, ele já pega aqui chegando no joelho. E outras pelagens que, assim, não tem no BH, porque o BH, por registro, são 3 pelagens e você se vira pra enfiar o cavalo ali no meio. É basicamente isso. Tanto que eu já vi BH que nasceu baio, que nasceu a cor do Spirit, e, bom, no registro ele é castanho. Qualquer outra pessoa de outra raça olha aquele cavalo e fala, não, isso não é castanho. Mas, no BH a gente tem que colocar essas 3 cores existentes. Aqui eu coloquei um cavalo que é Isabel. O cavalo Isabel, ele é um cavalo basicamente albino. É uma cor, se eu não me engano, que o pessoal chama de albinoide. Ele é um cavalo que não tem muita pigmentação, então ele tem uma cor linda, maravilhosa. Você olha aquele cavalo, parece um dourado. E essa mesma cor no quarto de milha chamam de cremelo. Eu nunca... Opa! Faz isso não. Isso. Eu nunca conheci um BH dessa cor. Não sei se já existiu. Mas é bem comum quando a gente fala em lusitano. Já vi em alguns manga largas e também no quarto de milha. Aqui embaixo, eu acho que é uma pelagem das mais conhecidas, que é o Appaloosa, que ele tem as pintinhas. Ele pode ter essas pintinhas só na bunda ou pode ter as pintinhas no corpo inteiro. O pessoal da hípica, vocês conhecem o Big Red é um Appaloosa e ele é pintado no corpo inteiro. Além disso, a gente tem algumas outras, se vocês quiserem pesquisar, entrar na internet. Para de mexer no meu celular! Se vocês quiserem entrar na internet, tem algumas outras para vocês darem uma olhada. Isso é normal, tá? Ninguém se machuca, mas eles se comunicam de forma não muito legais. E vamos falar também um pouco dos andamentos. Os cavalos têm os 3 andamentos, o passo, o trote, o galope. Do mais devagar pro mais rápido, vamos falar assim. O passo, ele anda lateralmente, então ele começa, vamos supor, pé direito, mão direita, depois pé esquerdo, mão esquerda. E ele sempre vai ter contato com o chão, ele nunca vai perder o contato do chão. Essa é uma das maiores características do passo. E é um movimento mais lento do cavalo. A gente tem o trote, que é um movimento em diagonal, então vai andar junto o pé esquerdo e a mão direita, e depois o pé direito e a mão esquerda. Entre cada uma dessas fases, então foi uma diagonal, suspensão, foi outra diagonal, suspensão, uma diagonal, suspensão. E quando você escuta esse barulho, você sempre vai escutar um barulho ritmado, mas só 2. O passo você escuta as 4 cascos batendo no chão, porque é um de cada vez. No trote não, você escuta 2, porque são 2 patas de cada vez. E no galope, ele é um movimento basicamente saltado, ele é composto de vários saltos. São regulares e compassados, todos com a mesma distância, bonitinho. E você tem momentos de suspensão. Você tem 2 tipos de galope, o galope a 3 tempos e o galope a 4 tempos. E a maior diferença dele é basicamente essa. Você tem você tem ele saltadinho, bonitinho. Então ele vai começar um pé e uma mão e uma mão. Vamos falar também um pouco da domesticação do cavalo, porque o cavalo nem sempre foi um bicho domesticado. No começo, que ele não era usado para
nada, quando ninguém sabia o que se podia fazer com o cavalo, ele era uma caça, ele era comida. Então, o pessoal comia boi, na época eu não sei nem, acho que não existia boi, mas os animais que eles eram caçados, o cavalo era um deles. E alguém um dia percebeu que podia domesticar esse bicho. Acredita-se que isso aconteceu por acaso, que sem querer alguém capturou um cavalo e falou: o que eu faço com esse bicho? Resolveu não comer. E mais ou menos no ano 3500 a.C., na Ásia, alguém resolveu tentar domesticar esse cavalo. E muito provavelmente ele pegou sem querer uma fêmea, que os machos são até hoje mais difíceis de ser contidos. Então imagina você capturar um macho garanhão selvagem. Devia ser muito mais difícil do que pegar uma fêmea. As fêmeas são muito mais fáceis de mexer do que um garanhão. Entre aspas, porque eu tenho muita gente que eu tenho certeza que vai estar desse lado falando: não, não é verdade. Mas vamos falar de bicho selvagem. Vamos sair um pouco dos animais domesticados. Então, muito provavelmente isso aconteceu por acaso. E nisso eles começaram a criar. No começo, mesmo assim, quando eles criavam cavalos, eles ainda eram comida. Por muito tempo eles ainda foram comida. Aqui, 2000 anos após a domesticação, ele ainda era um alimento. Demorou até alguém virar e falar: nossa, vamos fazer outra coisa com esse bicho? E não tem uma data exata de quando ele deixou de ser alimento e começou a ser usado para transporte, para carga. Ninguém sabe quando foi isso, mas em algum momento alguém virou e falou: vamos usar ele para puxar tal coisa que é pesada. Tá difícil carregar essas malas, vamos botar nas costas do cavalo ou vamos amarrar e fazer ele puxar porque ele tem mais força que a gente. Alguém muito brilhante teve essa ideia. E com isso foi evoluindo. Mais ou menos 2000 a.C., inventaram o carro de guerra, que foi no Oriente Médio, que é o que a gente vê muito em filme, né? E ele foi muito usado nas guerras, óbvio. A gente costuma falar que o homem conquistou o mundo em cima de um cavalo. Porque antes não existia carro, não existia moto, não existia avião, não existia nada. Existia o cavalo pra gente se movimentar grandes distâncias em pouco tempo. Então ele foi muito usado como instrumento de conquista. Depois também como transporte de carga. Tração para puxar. Existem até hoje os cavalos de tração para carregar peso. E depois, mais pra frente, eles colocaram, como não tinha mais algumas coisas, não precisava, que já tinham outras invenções, eles também viraram animais de esporte, inventaram as competições esportivas, né? Que a gente vai falar das competições na próxima aula. Então vamos falar também um pouquinho da formação das raças. Basicamente, a gente tem duas raças, são as principais na criação das outras, vamos falar assim. Tem o puro sangue, e tem o puro sangue inglês e o puro sangue árabe. A gente costuma falar que as raças de salto vieram basicamente todas do puro sangue inglês, o que é verdade. Ele é o formador de basicamente todas as raças de salto. Eu não conheço nenhuma que em nenhum momento não usou um puro sangue inglês. Todas elas têm e colocam até hoje. Mas o puro sangue inglês, ele veio do puro sangue árabe. Isso é o que poucas pessoas sabem. As primeiras linhagens de cavalos que foram preservadas por escrito no mundo inteiro são as éguas de Maomé, há muito tempo atrás, muito tempo atrás. O puro sangue árabe, ele não tem uma origem certa, começou de tal jeito. Existem várias lendas que falaram que ele começou assim, assim, assado, então não vamos falar em questão de como ela começou. Mas vamos falar que as primeiras linhagens escritas, preservadas, que você sabe que eles estavam querendo tal coisa, procurando tal coisa, são as éguas de Maomé. E elas definiram o início desse cavalo árabe. Não da raça pro sangue árabe, mas do cavalo árabe. E lá pra frente, muito tempo depois, o primeiro garanhão pro sangue árabe que foi levado pra Europa foi o Burley Tuck, que foi em 1685. E a partir desse cavalo foi onde começou a criação do puro sangue inglês. Então, nessa época já tinha o puro sangue árabe. Então eles levaram 3 garanhões, que é o Burley Tuck, o Darley Arábia e o Godolphin Arábia, em 85, 1700 e 1730. São os 3 cavalos que deram origem ao puro sangue inglês que a gente conhece hoje.
Naquele tempo eles eram menores, eles não eram tão rápidos e as disputas elas eram muito mais longas. Hoje em dia você tem disputa de 1.000 metros, 1.200 até, acho que se eu não me engano, o máximo é 5.000, pelo menos em São Paulo, não tenho certeza. Naquela época o pessoal, a disputa era de 6 quilômetros. Então tem uma diferença muito grande de como o cavalo era. O tipo de cavalo para uma corrida dessa é diferente do tipo de um cavalo para uma corrida de hoje. E basicamente não, a raça foi feita em cima desses 3 animais. Esses cavalos foram cruzados com éguas nativas que foram previamente selecionadas. Os caras falaram, é essa égua que eu quero por causa disso, disso e aquilo. E assim eles criaram o puro sangue inglês em 1750. Em 1791 foi criado o Studbook do puro sangue inglês, que até então não existia. Eles não chamavam desse jeito, então eles começaram a chamar o registro do puro sangue inglês de Studbook, que chamam até hoje. E basicamente várias outras raças, quando a gente fala em registro genealógico, a gente também usa essa palavra Studbook. E depois, esses puro-sangues foram cruzados com outras raças e existem outros animais que não são... que não vieram do puro-sangue inglês, que já existiam lá na Europa, existiam em outros lugares da Ásia, e eles foram cruzados e foram criados outras raças. E hoje, é o que eu falei aqui, hoje o puro sangue inglês ainda é muito usado para levar leveza, agilidade aos animais de salto. Até hoje você pode cruzar o puro sangue inglês no BH, no sela francesa e nas outras raças. É claro que você tem uma seleção, você não vai cruzar com qualquer um por aí, você tem as qualidades procuradas, mas se você tiver um puro sangue inglês espetacular que salta grande prêmio, você consegue aprovar ele, você leva na aprovação de Garanhão e você aprova ele em outra... como Garanhão, vamos supor, você tá no Brasil, você tem um puro sangue inglês que saltou a prova do 1,50 m, fez 4, 5 provas, um cavalo espetacular, você vai aprovar ele como Garanhão no BH. Mesmo que o pessoal não queira, por você ter pulado essas provas, você aprova ele por mérito. Mas é difícil, mas até hoje é procurado porque traz qualidades que as outras raças usadas na criação de salto são cavalos frios, são cavalos pesados, são cavalos que a gente chama de mais antigos. E a gente sempre quer modernizar, porque se você olhar as filmagens das provas hípicas de 30 anos atrás, são completamente diferentes das provas de hoje. Os obstáculos mudaram, a quantidade de saltos mudou, o peso das varas mudaram, o gancho que segura as varas mudaram, o visual do obstáculo mudou. Você assiste as provas, você olha e fala, gente, parece um esporte diferente. Então, consequentemente, acompanhando a evolução do esporte, do percurso, do desenho do percurso, funciona. O cavalo teve que ter essa evolução também, porque o cavalo que saltava a prova 30 anos atrás, pode ser que hoje ele tivesse uma dificuldade diferente. Como o cavalo que hoje é espetacular, há 30 anos atrás, pode ser que ele tivesse uma dificuldade também, porque o esporte mudou muito. E o puro sangue inglês ajudou muito nessa evolução, porque ele que veio trazendo sempre a leveza, a agilidade. Também sempre, já foi muito usado o anglo-árabe. O puro sangue árabe eu não tenho certeza, mas o anglo-árabe, que é a cruza do puro sangue árabe com o puro sangue inglês, também já foi muito usado no desenvolvimento das raças de salto. Bom, gente, por enquanto é isso. Daqui a pouco eu também posto a segunda aula. Eu tenho planejada 4 aulas e uma delas eu tô pensando em dividir, fazer 2. Então, a gente vai ter postado aí 5 aulas teóricas, falando um pouquinho. A gente começou aqui com os cavalos, depois a gente vai pro esporte e depois a gente passa para algumas coisinhas específicas. Mas é isso aí. Qualquer coisa, me manda uma mensagem, me fala o que vocês falaram. Quem tiver dúvida pode falar comigo. Meus alunos, vocês têm meu telefone, pode me ligar, me encher o saco no WhatsApp. Tchau, gente.